João capítulo 12, mostrando Jesus ao mundo. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Oremos. Senhor Deus, hoje à noite pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo pelo Teu Santo Espírito, nos guiando pela verdade da Tua palavra, abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, que nós possamos compreender a Tua palavra e muito mais do que compreender na nossa cabeça, ó Deus, que ela possa fazer morada em nossos corações, possa nos transformar, possa nos fazer mais semelhantes a Cristo e que o mundo lá fora possa olhar para as nossas vidas e ver o Senhor Jesus dominando cada área da nossa vida e que isso possa servir, ó Deus, como um instrumento, uma forma de chamar a atenção dessas pessoas para a salvação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 11 do Evangelho de João, eu acho que aconteceu um dos maiores milagres que já haviam acontecido até aqui. Jesus começa no capítulo 2 transformando a água em vinho. Depois no capítulo 6 ele multiplica pães e peixes. No capítulo 9 ele abre os olhos de um cego. E no capítulo 11 o que Jesus faz? Ele ressuscita alguém que havia morrido. Mas não somente morrido, havia sido sepultado e permanecido no sepulcro por 4 dias. Esse milagre de Jesus, aparentemente, foi o que mais causou impacto nas pessoas que estavam ao seu lado. Veja aqui no capítulo 12, versículo 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Uma das razões pelas quais as pessoas estavam indo até Jesus não era somente para ver a Jesus, mas por causa de Lázaro que havia sido ressuscitado. No versículo 17, dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, e o levantara dentre os mortos. Esse milagre, ele foi um milagre que realmente impactou a vida das pessoas que viviam ao lado de Lázaro e, ao mesmo tempo, despertou a curiosidade de muita gente de ver Lázaro, de saber quem era Lázaro, de ouvir da boca de Lázaro o que Jesus havia feito por ele. E muitas pessoas estavam indo até Jesus para ouvir desse milagre. No versículo que nós lemos fala: ora, dos que subiram para adorar durante a festa haviam alguns gregos. No versículo 12 fala: no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho, foram para Jerusalém. Então nós encontramos aqui pessoas curiosas, queriam ver Jesus pelo que Jesus havia feito em relação à ressurreição de Lázaro. Também essas pessoas foram para Jerusalém por causa da festa. A festa em questão era a Páscoa, que seria celebrada em poucos dias. E dentre essa multidão havia um grupo de gregos. Quem eram esses gregos? Não há muita informação a respeito de quem eram esses gregos. Apenas que, daqueles que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Tudo nos leva a acreditar que esses gregos eles eram prosélitos. O que era um prosélito? O prosélito era alguém que abraçava a religião judaica, abraçava o culto judaico. Reconhecia que o Deus revelado na Bíblia, no que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, na época não era chamado assim, né? Não havia o Novo, mas o que estava escrito na lei e nos profetas, e eles reconheciam que esse era o único Deus, o Deus verdadeiro, e abraçavam aquela prática religiosa. Possivelmente esses gregos eles eram prosélitos. E eles já haviam uma vez abandonado
uma religião pagã. Eles já haviam se convertido do paganismo grego. Se você já lê um pouco da história da Grécia, você vai ver que eles eram extremamente pagãos. Tinham uma diversidade muito grande de deuses. E cultuavam panteões. E eles já haviam uma vez deixado a multidão dos deuses para adorar o Deus Jeová, o Deus revelado na lei e nos profetas. E agora eles ouvem falar de Jesus. Eles ouvem falar de um homem que estava andando entre o povo, realizando muitos milagres, inclusive a ressurreição de Lázaro, mas muito mais do que isso. Eles ouvem que esse homem era autorizado por Deus, que ele pregava o reino de Deus. E o que eles fazem? Eles não ficam só na sua curiosidade, só naquele desejo. Eles vão até alguém, aqui fala, foram até Filipe e rogaram, imploraram: nós queremos ver a Jesus. Você conhece a Jesus, você sabe quem ele é, você anda com ele. Então, se há uma maneira de nós nos aproximarmos de Jesus, é através de vocês. E aí o Filipe vai até André e Filipe falam para Jesus desses homens e, enfim, eles são apresentados a Jesus. Ver a Jesus é o desejo de muitas pessoas nos dias de hoje. Há pessoas que não querem. Há pessoas que estão virando as costas, tapando seus ouvidos, fechando seus olhos, falando alto para não ouvir a voz de Deus. Mas há muitas pessoas que querem ver a Jesus. E eles estão procurando. Eles estão indo atrás. Eles buscam a Jesus nos mais diversos lugares, das mais diversas formas. E a nossa responsabilidade como cristãos é mostrar a Jesus a essas pessoas que têm o desejo de ver a Jesus. Eles vão olhar para nós, vão olhar para as nossas vidas com essa mesma intenção, rogando, pedindo, implorando: mostra-nos Jesus. E hoje à noite eu queria destacar, não desse trecho, na verdade eu vou usar vários trechos hoje à noite, para que nós tenhamos em mente como nós podemos mostrar a Jesus a quem queira vê-lo. Se alguém quer ver Jesus, se alguém vem até nós e fala: eu quero ver a Jesus, então nós temos que saber a maneira bíblica de mostrar a Jesus para essas pessoas. Então primeiro eu quero que nós não vamos voltar agora aqui para João, nós vamos para alguns trechos da palavra de Deus que são bem distintos, bem diferentes. E nós vamos ver vários ensinamentos da palavra de Deus em relação a como mostrar Jesus. Como nós podemos mostrar Jesus às pessoas que estão procurando a Jesus. Então eu quero que você vá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como alguém pode conhecer a Jesus? Pelo Evangelho. Mas no versículo 18 até o versículo 20, a palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles,
porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Como é que eu posso, primeiramente, mostrar Jesus a uma pessoa? Conforme esse trecho da palavra de Deus, Jesus pode ser apontado para o incrédulo através da natureza. Isso é chamado, na linguagem técnica, teologia natural. A natureza é a revelação geral de Deus. Através da natureza é possível ao homem reconhecer a existência de Deus. Está claro, está explícito aqui, né? Que Deus se fez conhecido, Deus se manifestou ao homem pelo quê? Pelas coisas que foram criadas. Isso é chamado também de argumento cosmológico. As coisas que existem, que foram criadas, a ordem que há no universo. Tudo isso aponta para o fato que existe um Criador. Eu converso bastante com os meus filhos e eu falo para eles. Tudo que existe, que foi construído, é produto de uma mente inteligente. O John está fazendo arquitetura, né, John? Está estudando arquitetura. Temos maravilhas na natureza, coisas maravilhosas. Porém, os grandes prédios que são bonitos, eles surgem por acaso? Não. Uma pessoa inteligente projeta aquilo e executa. A natureza é o testemunho positivo em relação à existência de um Criador, de um arquiteto que pensou em tudo o que existe no mundo. Então, como é que eu posso apontar a Jesus, mostrar a Jesus? Através da natureza. Aqui é dito, né, os atributos invisíveis de Deus. Eu posso saber quem é Deus. Seus atributos são revelados, são mostrados através da natureza. Fala a sua divindade, a sua própria divindade. Claramente se reconhece. É possível saber que Deus existe apenas olhando para a natureza. Também a criação, ela testemunha positivamente para a existência de Deus. Salmo número 19. Salmo número 19. Salmo número 19, versículo 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza testemunha positivamente a existência de Deus. Por isso, lá em Romanos fala, por causa disso, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Talvez o Evangelho não chegue a uma pessoa. Talvez o Evangelho não seja pregada a uma determinada alma. Mas a palavra de Deus diz que mesmo assim, essa pessoa não será justificada ou desculpada dizendo, olha, eu não sabia que Deus não existe. As obras de Deus, a criação de Deus, elas revelam quem Deus é. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé estão viajando,
estão pregando o evangelho. Eles chegam na cidade de Listra, curam um homem aleijado. As pessoas pensam que eles eram deuses que haviam descido do céu e querem oferecer um sacrifício para eles. E Paulo e Barnabé, versículo 14, rasgam as suas roupas, pulam no meio da multidão, falam: não façam isso. Nós também somos homens, iguaizinhos a vocês, mas nós representamos o Deus vivo. Nós anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si. Deus nunca ficou sem testemunho de si. Através de tudo que foi criado, o céu, a terra, o mar e tudo que existe, Deus sempre tem testemunhado a sua existência. Eu me lembro, uma vez, estava viajando com um tio meu, trabalhava com ele, né? E viajar, pegar estrada, para quem gosta é muito bom, quem não gosta não é. Mas você viaja, você passa por lugares lindos. Seu Cristiano estava falando hoje que era viajante, foi muito para o sul, né? Seu Cristiano, de carro, dirigindo. Foi para outros lugares, mas foi de avião, mas dirigindo, descia muito para o sul. Lindas serras, riachos, né? Cânions. Vocês acham que só tem nos Estados Unidos? Não tem naquela proporção aqui no Brasil, mas lá no sul você vai ver os cânions, coisas lindas, coisas maravilhosas. Quando você viaja de carro, você consegue ver tudo isso. E um dia eu estava viajando com esse meu tio, a gente era nômade, né? Fotógrafo itinerante, não tinha parada, né? E vendo uma dessas coisas lindas, um pôr do sol maravilhoso, montanha, o sol se pondo, as nuvens, eu me lembro meu tio falando assim: a natureza é tão perfeita, olha as coisas que a natureza faz. Não, tio, não é a natureza. É o Deus que criou a natureza. É interessante, as pessoas preferem atribuir a natureza, que é um produto da criação de Deus. Não tem vida, não tem conhecimento. Quando alguém fala: olha como a natureza é perfeita, a natureza não é perfeita. Quem é perfeito? O Deus que criou a natureza. Esse Deus é perfeito. A natureza testemunha positivamente a existência de Deus. Temos uma história chamada Envia alguém para me contar. Já contamos essa história aqui várias vezes na igreja. É a história de um rapazinho chamado Oliofá. Ele era de uma tribo na Papua Nova Guiné. Ele era criado na religião tribal. A religião tribal ensinava que espíritos maus existiam e que esses espíritos maus viriam e atormentariam a pessoa caso a pessoa não fizesse certas coisas. E esse jovenzinho, uma criança, temia muito esses espíritos maus. Mas ele, ao mesmo tempo, olhava para a natureza, imagine, numa tribo, ao mesmo tempo ele olhava e falava: se existem espíritos maus que nos atormentam, também deve existir um espírito bom, porque eu vejo beleza, eu vejo coisas boas acontecendo. Então ele profere essa oração: se existe um espírito bom, que fez tudo o que existe, que é mais poderoso que esses espíritos maus, envia alguém para me contar. Ele ora dessa maneira: envia-me alguém para contar. Uma família missionária, os Persons, que eram da Austrália, tomam conhecimento da existência dessa tribo e sabe o que eles fazem? Atendendo ao chamado de Deus, eles vão para essa tribo e eles vão pregar o evangelho. E sabe esse jovenzinho, o Oliofá? Ele conhece a Jesus.
como seu Salvador. Tudo a partir do quê? De observar a criação de Deus e dizer, se existe um ser maravilhoso como isso que eu vejo, eu quero conhecê-lo. Quando eu estava estudando no seminário, havia um grupo de oração chamado Ebenezer. Toda terça-feira nós nos reuníamos para orar a favor dos missionários que estavam no campo. E foi muito edificante participar desse grupo de oração, porque nós constantemente estávamos ouvindo notícias do campo missionário. Além de ter o privilégio de conhecer muitos missionários que estavam pregando o Evangelho. Conheci um missionário que era missionário na Venezuela. E ele contou o testemunho de um nativo venezuelano, que igual esse rapazinho, Oliofá, também olhou para as coisas maravilhosas que estavam ao seu redor e disse, olha, esse Deus que nos é ensinado não pode ser o Deus que fez essas coisas, porque esse Deus que nos é ensinado não é belo, não é bondoso. E as coisas que eu vejo são belas, são boas. E ele também falou, olha, eu quero conhecer o Criador. Sobre a oração de Oliofá, só um detalhe, ele fez essa oração. Levaram 3 anos até que o missionário chegasse lá. Mas Deus levou o missionário lá. Esse nativo venezuelano precisou esperar algum tempo. Deus chamou alguém, um homem, uma família, para ir até lá e pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele viu que Deus existia só através da criação. Atos capítulo 10. Havia um homem chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio estava orando, estava falando com Deus. E o que foi que Deus fez? A alguns quilômetros de distância, Deus dá uma visão para Pedro. Vai lá, porque tem alguém que está me buscando. Atos capítulo 16. Paulo queria ir para a Europa. Tinha feito todos os planos. Mas à noite ele tem uma visão. Um homem da Macedônia aparece e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Como isso, irmãos? Através de um Deus que se revela, que se mostra através da natureza. E nós devemos usar esse recurso que Deus nos dá. Deixe-me frisar, é insuficiente. Só a natureza não pode levar um homem à salvação. Mas é um recurso, é o primeiro elemento que Deus usa para despertar no coração do homem o conhecimento que ele existe. Segundo lugar, João capítulo 5, versículo 39. Falei este versículo umas semanas atrás. Jesus respondeu, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E elas mesmas, as Escrituras, testificam de mim. Se a natureza é a revelação geral de Deus, mostra a existência, os atributos de Deus, deixando o homem indesculpável, a palavra de Deus, o Evangelho, como fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil. O Evangelho é a revelação especial de Deus. E é através da pregação do Evangelho que uma pessoa pode encontrar a Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E elas, as Escrituras, testificam de mim. Como é que eu posso mostrar Jesus para alguém claramente? É através da palavra de Deus. A Bíblia, ela revela Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 44. Após Jesus ter ressuscitado,
um pouco antes dele ser elevado aos céus, olha o que Jesus diz. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. A Bíblia, na sua totalidade, fala de Jesus. Tem um vídeo na internet, não sei se você já viu, de um menininho falando todos os livros da Bíblia e como eles apresentam a Jesus. Já viu esse vídeo? Ele começa falando, né? Em Gênesis, Jesus é o cordeiro que foi substituir Isaac no sacrifício. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Jesus é o cordeiro que era sacrificado no dia da expiação. Quem já viu esse vídeo? Ele vai falando livro a livro e vai mostrando como cada um desses livros apresenta Jesus. E é verdade. Jesus diz aqui, tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, era o que eles tinham na época. Tudo isso falava o quê? Que o Cristo haveria de padecer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E que em seu nome, no nome do Cristo, de Jesus, se pregasse arrependimento a todas as nações, começando em Jerusalém e indo até as demais nações. E ele fala: e vós sois testemunhas destas coisas. Como é que eu mostro Jesus? Pela natureza, teologia natural, pelas escrituras, teologia bíblica, tirando da palavra de Deus as verdades sobre a salvação, conhecendo as escrituras, conhecendo o Salvador pessoalmente, para que eu possa mostrá-lo a outras pessoas. Algumas pessoas, elas são... não tem um termo adequado para usar. Algumas pessoas são cara de pau. Acho que deveria procurar uma frase um termo mais bem colocado, mas não consigo pensar. Quer dizer o quê? Ele está em um lugar, está numa reunião, está no meio de um grupo e ele vê uma pessoa. E o que ele faz? Ele quer conhecer aquela pessoa e ele vai e se apresenta àquela pessoa, né? Eu já fiz isso. Uma ocasião estava numa palestra lá na Uniso e na época o prefeito era o Vitor Lippe e ele estava lá. Ninguém ia me apresentar ao Vitor Lippe. Quem ia me apresentar ao Vitor Lippe? Ninguém. Por que alguém me apresentaria naquela ocasião ao prefeito? Não havia nenhuma razão. Eu, na maior cara de pau, fui andando, fui chegando perto, me aproximei. Boa noite, seu prefeito. Meu nome é Alexandre, sou pastor da Igreja Batista Calvário. Fui lá e me apresentei. Fui cara de pau, né? Ele nem sabe quem eu sou, nem lembra mais de mim, com toda certeza, mas eu me apresentei a ele. Eu não posso fazer isso, eu não posso me apresentar a Deus dessa maneira. Qual é a maneira assim mais convencional? Que eu esteja em um lugar, o prefeito está lá, alguém que conhece o prefeito chega assim e fala para mim: vem cá, deixe-me apresentar você ao prefeito. E me leva à presença dele. Com Deus não tem como eu me auto-apresentar. Já temos falado bastante sobre isso. O pecado separa o homem de Deus, o pecado afasta o homem de Deus. A única maneira de alguém chegar a Cristo é sendo apresentado a Cristo. E você não pode apresentar Jesus a uma pessoa se você não conhecer a Jesus.
Se você não conhece a Jesus como seu Salvador, você não pode apresentar. Você não pode chegar para o perdido e falar, olha, perdido, esse é Jesus o Salvador. Você precisa primeiramente conhecê-lo como seu Salvador. Aí você pode apresentá-lo ao perdido. E não só conhecer nesse sentido, mas ter conhecimento dele. Por quê? Porque no momento em que você começar a falar de Jesus para as pessoas, elas vão ter perguntas. E você tem que estar preparado para responder. Não é o que a palavra de Deus ensina? Estando sempre prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Temos que estar preparados. Temos que conhecer a palavra de Deus para que possamos mostrar Jesus ao mundo através das Escrituras. Primeiramente, através da natureza, teologia natural. Segundo lugar, através das Escrituras, teologia bíblica. E em terceiro lugar, através da nossa vida. Eu chamaria isso de teologia prática. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viver acima de tudo o quê? Por modo digno do Evangelho. Eu devo mostrar Jesus ao pecador. Eu devo mostrar Jesus ao mundo perdido através da minha vida. Teologia prática. Temos falado com os homens aqui. Temos que conhecer a palavra de Deus, mas temos acima de tudo que praticar a palavra de Deus. Porque fazendo isso, as pessoas que vivem ao nosso redor poderão ver o Cristo que nós pregamos. Um exemplo bíblico disso. João capítulo 1. A gente não vai ler. João capítulo 1, versículo 1 a 5, fala de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Os primeiros 5 versículos falam de quem? Falam de Jesus. Depois chega no versículo 14 e fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os 5 primeiros versículos falam de Jesus. Mas veja o que fala o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Então Jesus é o Salvador, Jesus é a luz, ele se revela pela palavra de Deus, ele se revela pela natureza, mas ele envia testemunhas para falar da luz. E quem era essa testemunha? Essa testemunha era João. Que João? João, o batizador, o filho de Zacarias e Isabel, que havia sido prometido para Zacarias e Isabel para preparar a vinda de Jesus. Aí a gente começa a ler no versículo 15, falando sobre João. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Mas como isso? João não nasceu primeiro? João não era mais velho? Então ele testemunha que Jesus já existia, que ele já era Deus. Porque todos nós
recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. E a gente não vai ler, se fôssemos continuar a leitura aqui, nós continuamos lendo, e a pregação de João, a vida de João é tão impactante, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ouviram falar de João, tem um homem aí pregando, falando do reino de Deus. E mandaram sacerdotes e levitas lá para perguntar: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: então quem és, pois? És tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles a quem a mim enviaram, para que dissesse a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que vai endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. As pessoas que estavam vivendo naquela época chegaram a acreditar que João Batista era o Cristo prometido. Por quê? Por causa da sua vida. E ele disse: eu não sou. Eu sou apenas uma testemunha. Eu estou apenas preparando o caminho do Senhor. João pregou, João viveu. E a vida de João, junto com a sua pregação, fazia com que as pessoas vissem a Jesus. Então nós devemos falar de Cristo, mas nós também devemos viver. Em Atos capítulo 11, versículo 19 a 18, nós encontramos a história dos crentes que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por que foram chamados de cristãos? Porque ouviam a pregação e viviam a pregação. E foram chamados de pequenos cristos. Estevão começou a pregar, Atos capítulo 6. Estevão começou a pregar o evangelho. E aquilo deixou as pessoas furiosas. E quando Estevão vai ser morto, o que a Bíblia diz, capítulo 7, versículos 59 e 60, as pessoas olharam para o rosto de Estevão e viram no rosto dele a tranquilidade, a serenidade, a paz. E falaram: ele tinha rosto de um anjo. Ele não tinha rosto de homem, de alguém que vive nessa terra. Ele parecia com alguém que é do reino celestial. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, fala que nós não somos cartas escritas em tábuas. Nós somos cartas escritas no coração. Cartas vistas e lidas por todos os homens. Sabe o que nós somos? Nós somos Bíblias ambulantes. As pessoas estão olhando para as nossas vidas e estão procurando ver a Cristo. Em Êxodo capítulo 34, versículo 25 em diante, conta a história de Moisés, que subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E quando ele voltou, o que aconteceu? Seu rosto resplandecia. As pessoas olhavam e podiam ver a glória de Deus resplandecendo no rosto de Moisés. E o que foi que Moisés fez? Pôs um véu. 2 Coríntios capítulo 3 vai nos esclarecer o motivo de Moisés pôr o véu. As pessoas achavam que era porque a glória de Deus no seu rosto era tanta que eles não podiam olhar. Mas a verdade, que a 2 Coríntios capítulo 3 ensina, é que quando Moisés descia do monte, ele resplandecia a glória de Deus. Mas à medida que o tempo passava, essa glória, ela começava a desvanecer. E para que as pessoas não percebessem que a glória de Deus estava sumindo, ele encobria o seu rosto. E aí esse trecho é aquele trecho maravilhoso, né? Que nós, de glória em glória, estamos sendo transformados à imagem de Cristo pelo Espírito. O que está dizendo, irmãos? Que à medida que Moisés estava com Deus, ele refletia a glória de Deus. Quando ele ficava muito tempo aqui sem ir para o monte, a glória ia desvanecendo. E para que as pessoas não percebessem, ele cobria o rosto. E o que é que 2 Coríntios 3 fala?
nós também, à medida em que estamos andando com o Senhor, fazendo o que é certo, nós vamos sendo transformados de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus, à imagem de Cristo. E não tem como negar. As pessoas irão olhar e elas vão ver Jesus na nossa vida. Conheço também mais uma história de missionário. O missionário foi para um campo. Lá no campo ele labutou, ele trabalhou duramente, ele ensinou a palavra de Deus. E ele não viu resultados e ele acabou indo embora. Alguns anos depois, um outro missionário foi para aquele mesmo campo. E quando aquele missionário chegou no campo, ele começou a pregar o evangelho, falar de Jesus. Jesus era um homem bom. Jesus fazia o bem. Jesus ajudava as pessoas. Jesus alimentava as multidões. E um nativo levantou a mão e falou: espera um pouco. Jesus já esteve aqui. E aquele missionário levou um susto, né? Como Jesus já esteve aqui? E ele começou a contar. E aquele missionário entendeu que aquele nativo se referia ao missionário que havia passado lá anteriormente. Aquele missionário tinha uma vida correta, zelosa, piedosa, amava aqueles nativos. E quando um outro falou de Jesus, ele pensou: mas ele já esteve aqui. Não era Jesus, era um outro missionário. Também um artista cristão, ele foi se apresentar na Rússia. E era um espetáculo musical. E a Rússia, na época da Cortina de Ferro, não podia entrar missionários, pregadores, não havia pregação do Evangelho. Esse homem foi, e ele era cristão. Essa pessoa foi e ela era cristã. E durante o tempo que ele passou lá com essa orquestra, com esse pessoal que tocava, ele testemunhou a respeito de Jesus. Ele falou que Jesus era uma pessoa boa, amorosa. E um membro, um integrante da orquestra falou: olha, Jesus deve ser muito parecido com você então. Ele falou: por quê? A pessoa falou: porque eu vejo essas coisas na sua vida. Então ele disse: não, Jesus não se parece comigo. Eu é quem me pareço com Jesus. E com certeza, a gente poderia ficar contando aqui histórias e histórias de pessoas que de alguma maneira viram a Cristo em uma outra pessoa. Somos Bíblias lidas pelo mundo. Teologia natural fala de Cristo, teologia bíblica fala de Cristo, mas teologia prática. Mostrarmos a Jesus em nosso viver. A natureza testemunha de Cristo. As Escrituras testemunham de Cristo. Mas a vida de uma pessoa pode mostrar a Cristo a outras pessoas. Cristo tem sido visto em seu viver? Rogaram-lhe a Filipe, imploraram: queremos ver Jesus. As pessoas estão olhando para você e rogando: eu quero ver Jesus. Me mostra. Você tem vida? Você tem testemunho? Eles conseguem olhar para o seu viver e ver Jesus? Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Mas em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. É uma contradição? O Lucas está estudando as fases da Lua na escola. Vai ter prova, quarta-feira, das fases da Lua. A Lua é um satélite natural da Terra. A Lua não tem luz própria. No entanto, numa noite de lua cheia, você não consegue ver a Lua brilhando? Sim e não, né? Você não vê a Lua brilhando, sabia? Você vê o brilho do Sol refletido na Lua. Você olha para a Lua e aquele brilho maravilhoso não é dela. Aquele brilho maravilhoso é do Sol
refletindo aqui na terra. Nós não temos luz própria, mas nós podemos refletir a luz de Cristo para o mundo lá fora. A lua passa por fases, né? Depois a sombra da terra vai encobrindo e ela fica escondida. Alguns crentes são como a lua nova, estão escondendo a glória de Deus. Outros são como a crescente, aos pouquinhos, né? Começam a mostrar a glória de Deus. E outros, infelizmente, são como a minguante. Já estiveram refletindo a luz de Cristo, mas aos pouquinhos a sombra está encobrindo. Queremos ver Jesus. O mundo lá fora clama. Você, através do seu testemunho, pode mostrar Jesus. Vamos orar.